A paz do Senhor, irmão. Estamos aqui começando mais uma aula de hermenêutica, tá? Vai ser a aula de número 1. Nós vamos estar aí falando sobre hermenêutica, né? Para os irmãos que perderam a aula e não puderam estar comparecendo ao seminário. Você pode acessar na internet, fazer seu resumo e quando for solicitado você entregar, tá bom? Sei que curso do seminário de Educação Teológica Voz Missionária, tá bom? Da Igreja Assembleia de Deus Voz Missionária, que encontra na rua Zé Luiz, número 78, Nova Iguaçu. Tá? Estamos aí fazendo esse trabalho de divulgação. O seminário está começando agora. E também nós queremos que o nome da igreja seja divulgado. Tá, irmão? Na hermenêutica, nós vamos começar a falar como a segunda matéria que nós estamos aplicando aí, nós vamos ver vários temas. Nós vamos ver aí, bem basicamente, a estrutura do estudo das escrituras, o crescimento, crescimento espiritual, contexto geral da Bíblia, contexto remoto da Bíblia, tá? Então, contexto referencial da Bíblia, referências verbais, referências reais, contexto histórico da Bíblia, contexto literário, vamos fazer análise histórico-cultural, análise contextual, análise léxico-gramatical, análise teológica, análise literária, nós vamos ver profecia, literatura apocalíptica, nós vamos ver texto narrativo, histórico, didático, nós vamos ver alegorias, cartas, expressões idiomáticas, hipérboles, parábolas, provérbios, símbolos e metáforas, nós vamos ver tipo, nós vamos ver o legislativo, nós vamos ver a narrativa bíblica, profecias e poesias, nós vamos ver o espírito sapiental, nós vamos ver os tratados, leis, cânticos, teologia rabínica, os estudos rabínicos, protestantes e católicos. Nós vamos, essa apostila é curta, bem básica, tem 15 páginas, nós vamos aí fazer as aulas conforme nós temos as aulas lá, 3 aulas, e nós vamos começar aí falando sobre o que é hermenêutica, essa palavra aí, então, a origem dela. A hermenêutica, ela vem do grego, tá, irmão? Que quer ser hermenêutica ou interpretação, e ela também é a arte de interpretar, tá? A gente fala aí no meio teológico. Ela deriva de Hermes, em uso comum, ela alude a interpretar os textos escritos, tá? Sobretudo os textos bíblicos. Ela pode ser definida como a ciência das leis e os princípios de interpretação e explanação. No português aí secular, quando a gente fazia essa matéria na escola, a gente fazia análise sintática, análise morfológica, interpretava interpretação de texto, o que a gente compara aí no meio secular. Tá? E ela pode ser definida como a ciência das leis e princípios de interpretação e explanação. Tá, ela se destina à compreensão bíblica e teológica, e ela deve ser estudada antes da exegese, justamente nós estamos separando por etapas, para não confundir, superar uma com a outra. E a exegese que usa os estudos hermenêuticos, em suas pesquisas. E ela requer um conhecimento prévio, tá, das línguas originais da Bíblia, se não um bom dicionário. Tá, irmão? No século XIX é desenvolvido o método crítico histórico de investigação bíblica, que salienta a necessidade de compreensão que os próprios autores bíblicos entendiam com o que diziam. Tá? Considerando que os próprios autores bíblicos entendiam da posição histórica que eles viviam, tá? E tal método de interpretação, ele salienta que a época dos espíritos era deficiente cientificamente e limitada, e virtualmente desconhecia a arqueologia, ou seja, os métodos tecnológicos antigamente eram bem mais precários do que o outro, e aquela era uma época de descoberta, e porém
com muita dificuldade, mas conseguiram fazer trabalho significante e importante para nós, né? Aí deixados hoje a gente pega, né? Quer saber sobre alguma coisa do passado, se recorre a eles, a esses estudos feitos mesmo resistentes, mas era o que tinha, né? E hoje ainda continua sendo feito outros trabalhos com melhores meios, né? Mas com dificuldade maior, né? Porque o tempo se passou, as coisas se degradaram mais, né? Mas nós temos que o que existe hoje foi o que Deus permitiu, que a gente soubesse, a gente tem que viver cada dia o seu mundo. Tá? A nova hermenêutica, irmãos, que é o que a gente descobre, o que a gente faz hoje com os métodos que a gente tem. Tá? Ela começou a ser estimulada por Rudolf Bultmann e seus seguidores como Heidegger, aí no meio literário, da literatura, que são bem conhecidos. Pela hermenêutica, nós definimos linguisticamente até a existência humana, tá? O ser, o tempo, nós definimos tudo isso. Né? E por ela recapitulamos os eventos proféticos extraídos dali, extraindo dali o sentido real, tá? Do que é a verdade. A nova hermenêutica, ela não ignora a erudição histórica e crítica, mas ela ressalta o trabalho na pessoa do pregador. Ela tira as mensagens aprisionadas em um texto e ela comunica, tá? E ela entrega as mensagens que estão implícitas no texto. Isso é o trabalho do hermenêutico, né? Da hermenêutica, tá? Ou seja, do pregador. Muitos são os princípios básicos da hermenêutica. Vamos falar aqui de alguns princípios básicos. As línguas originais, elas devem ser lidas e compreendidas, tá? O estudo deve conhecer as línguas originais, o estudioso, né? Pelo menos ali as letras, a significação delas, o numerológico e tudo mais, para que a interpretação seja fidedigna, tá? E sempre se embasar em outras traduções, tá? De pontos de vista, né? Mas, apesar disso tudo, a gente ressalta aqui que, dos pontos de vista existentes, nós vamos ficar sempre do ponto de vista bíblico, tá, irmão? O segundo princípio trata da literatura a ser examinada, considerando os estilos literários, os estilos que se escrevem, a prosa, a poesia, a alegoria, figura de linguagem, figura de texto literário e textil. Tá? Também nós devemos considerar o pano de fundo histórico, que nos remete ao espírito no qual o escritor foi inspirado a escrever, né? O escrito original, né? E suas causas e consequências. Também nós devemos ter também a noção de um conhecimento funcional da história narrada na Bíblia e a história dos povos envolvidos, né? Para a gente poder saber como é que eles agiam mais ou menos ali, para a gente não interpretar de forma errada. Não se faz hermenêutica em sala de aula, ou seja, somente na prática, né? Estudando e praticando, fazendo descobertas. As condições geográficas e meteorológicas também são importantes, tá? Porque elas limitavam ou motivavam os povos antigos, né? Os climas, as condições estruturais, isso daí tudo deve ser considerado também. As diferenças culturais, também se deve atentar para isso, porque elas contribuíam para uma boa interpretação, tá? E por fim, a gente deve considerar as revelações preliminares, tá? Que não são nem mais nem menos importantes do que as do Novo Testamento. Porém, a revelação teológica no Novo Testamento é superior em forma, em tudo, tá? As outras interpretações. Os mecanismos essenciais aí para uma boa interpretação da hermenêutica. Nós devemos ter em mão. Nós queremos fazer uma boa interpretação. O mecanismo é o que você vai utilizar, né, para poder você fazer funcionar a hermenêutica. Né? Você não vai fazer hermenêutica com sua mente, tá? Você tem que ter outro recurso. Então, o que você tem que ter? Originais do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego. Tem que ter concordância bíblica completa, tá? Dicionário de língua pátria, aí,
dependendo da pátria da pessoa, ela vai ter que ter um dicionário lá que fale sobre a significação de alguns termos, dos nomes, comentário geral da Bíblia, tá? Manual de referência física, chave física dos livros da Bíblia, lógico, né? Dicionário de Teologia do Antigo e do Novo Testamento, Manual de exegese de hermenêutica, Teologia sistemática, de Bull, Dicionário expositivo das palavras da Bíblia. Ou seja, esses itens aí, esses 10 itens, você tem que ter pelo menos para você poder fazer uma boa interpretação, tá? E agora nós, depois de ter dado essa introdução, falado sobre isso, vamos falar sobre o que é didaquê. A didaquê significa o ensinamento do Senhor, tá? Em um breve manual sobre a vida eclesiástica, questões morais e crenças. É isso que ensina didaquê. É um breve manual, tá? Que fala sobre essas coisas da vida eclesiástica. E vamos ver. Aqui, quando ela escreveu, por quem, as coisas desse tipo. Nós cremos ter sido escrito antes de 150 depois de Cristo, tá? E sua substância se encontra na Epístola de Barnabé, tá? Escrita em forma mais antiga do que daqui, tá? Nós sabemos aí que o livro de Barnabé é um livro apócrifo, né? Não canônico, teodônico, e ele não foi aceito como canônico, mas ele foi escrito nessa forma de literário. O segundo capítulo ele oferece orientações sobre o batismo, jejuns e ceia do Senhor. Tá? Essa obra ela ficou esquecida por cerca de 1000 anos. Aí ela foi redescoberta por Brienne, que foi um ortodoxo de Constantinopla em 1175. Tá? Aí ele republicou ela, corrigiu, né? Renovou tudo, publicou ela. Tá? O original grego também foram citados em Miscelâneas e Clemente de Alexandria, e é mais uma obra catequética do que canônica, tá, irmão? Justamente por isso. É mais uma obra evangelizadora do que uma obra canônica, até porque ela não está na Bíblia, o Evangelho de Barnabé. Ela foi rejeitada por muitos como não apostólica, tá? Seu conteúdo é composto de, vamos ver os conteúdos, capítulos. O que cada capítulo diz? Ó, os 2 caminhos, tá? Capítulo 1, capítulo 6. As práticas de culto, batismo e eucaristia, tá? Do capítulo 7 ao capítulo 10. Nós vamos encontrar esses ensinamentos aí. Regras para líderes de negócios eclesiásticos, do capítulo 11 ao capítulo 15. Tá? Aí ela também cita apóstolos, mestres, supervisores, diáconos, várias coisas. E por fim, as questões escatológicas, está no capítulo 16, né, onde fala do tipo de Zeus e Maia, mensageiros de arautos, né, os deuses, né, que é o deus da ciência, e da eloquência, da esperteza, e era o guia das almas, o caminho dos Hades, e o equivalente romano era Mercúrio, e toda aquela questões mitológicas gregas que a gente já conhece aí, estão citados nesse livro, né, sobre a forma escatológica. Temos aí algumas curiosidades para a gente falar aí sobre a palavra de Deus, né, que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é encontrada em 1853 vezes, a palavra Jeová 6.855 vezes, o segundo verso do Salmo 117 marca metade da Bíblia. O maior verso dela é o de Esther 8:9 e o menor é o de João 11:35. O Salmo 107 há 4 versos iguais, tá? O 8, o 15, 21 e o 31. E todos os versos do Salmo 136 terminam da mesma maneira. Não se encontra nenhum nome ou palavra com mais de 6 sílabas na Bíblia. Tá? O capítulo 37 de Isaías também e o 19 de Segunda Reis, eles são iguais. A palavra menina só aparece uma vez na Bíblia, em Joel, capítulo 3, versículo 3. Tá? E daí são algumas informações aí legais, curiosidades para o irmão saber. Tá? O cano, o que significa cano? Tá?
do grego, né? Quer dizer lista ou linha de medir. Ele se refere ao grupo de livros que entram como Sagrada Escritura. Existem há tempos divergentes entre os pré-cristãos, tá? Sobre os escritos do Antigo Testamento que devem entrar no cano e resistência entre os pré-cristãos. Os samaritanos, por exemplo, eles rejeitam, né, todos os livros do Antigo Testamento, tá? Com exceção do Pentateuco de Moisés, tá? Existia lá o Pentateuco samaritano, né, que só tinha nessa parte da Bíblia. Os outros livros eles não tinham nenhum, tá? Porque eles achavam que eram apócrifos, tá? Em contrapartida, no século II a.C., né, os pseudônimos de caráter apocalipse reivindicam o caráter inspirado. Entre os rabinos existem inaceitações em relação ao livro de Ezequiel, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Esther, tá? Então, ou seja, os livros pseudônimos apocalípticos, ou seja, Apocalipse de Moisés. Não foi Moisés que escreveu, mas fala de Apocalipse. Ou seja, o pseudônimo, tá? Não foi Moisés, foi outra pessoa, mas levou o nome de Moisés, porque o cara leu os livros de Moisés e interpretou um Apocalipse ali. Então eles reivindicavam, mas só que os eruditos, né, da época patrícia, né, juntamente com os padres católicos, eles acharam que não vão entrar, é pseudônimo, então nada feito, tá? É isso que nós temos a falar, tá? Nós vamos aí ver divergências patrísticas, ou seja, na época da patrícia, sobre os apóstolos gregos e latinos, seriam não canônicos, o que perdurou até o Renascimento, tá? Nós vemos aí os concílios, nós vamos ver os concílios, ó, o Concílio do Vaticano II define a Bíblia como uma coleção de pequenos livros, e nela o termo testamento em hebraico quer dizer aliança, né? Ou seja, berit, em grego, foi traduzido como didaquê, tá? E há quem pense que o processo canônico é apenas uma atividade humana. E quem crê ser misteriosamente inspirado por Deus, tá? A preocupação com a canonicidade, ela não reside, porém, na época em que os livros eles foram aceitos, tá? Mas a sua importância e valor intrínseco. Com a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego durante o reinado de Salomão de Filadélfia, e com a inclusão dos livros apócrifos, tá? Naquela obra, de 285 a 246 a.C., outros livros duvidosos eles também foram acrescentados, tá? À lista de livros aceitos. E foram eles de Lamentações, Baruch, Esther, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite 1, 2, Judite, Macabeus 1 e 2. Contudo, essas dúvidas incluíam outros livros em menor grau e outros apócrifos em maior grau. Tá? Cantares e Eclesiastes, eles foram os que permaneceram na dúvida por maior tempo. Tá? E, porém, eles estão aí como canônicos. Mas, mesmo após o concílio de Jame, em 90 depois de Cristo, alguns rabinos ainda relutavam em aceitar, tá, os livros de Esther, por ali não ter mencionado o Senhor nenhuma vez, tá? De Cantares também. Além da Bíblia hebraica, o cânone palestino, tema na época helenística, o cânone alexandrino, né, que era tinha esse nome, e a Septuaginta, esta continha esses cânones, eles continham os 14 livros apócrifos do Antigo Testamento, que pelo menos para os judeus da dispersão eram considerados sagradas escrituras. Tá, irmão? Então, quase a coleção inteira, pela decisão do Concílio de Trento, ao tempo da Reforma Protestante, ela foi adotada pela Igreja Católica Romana. Ou seja, ao passo que o cano protestante manteve-se idêntico ao cano palestino, tá? Ou seja, hebraico, consiste nos 39 livros do Antigo Testamento, porém eles são organizados de forma diferente, como a gente viu aqui na aula de introdução bíblica, né? No novo tempo de Jesus,
havia um cânon mais amplo e aceito por todos que ultrapassava os 39 veterotestamentários, né? Os 39 do Antigo Testamento. Eram pelo menos 3 cânones. O cânon judeu, ou seja, palestino, né? De tendência farisaica, com os 39 livros apócrifos, que eram com os 39 livros apócrifos. A Septuaginta, ou o cânon alexandrino, que incluiu os 39 os livros apócrifos aceitos pelos judeus, da descrição que falavam grego, tá? E o cânon abreviado dos saduceus, que era o Lacta Maria, né? Que só tinham no Pentateuco, né? Cujo partido pertenciam a muitas autoridades judaicas que dominavam a política, tá? E por isso a nação que incluía apenas o Pentateuco, ou seja, era lei, por causa de quê? Da política, né? Os políticos usavam a Sagrada Escritura como a lei do país, né? O que a gente vê em alguns países até hoje, né? Muitas leis do nosso país, inclusive do Brasil, são baseadas na Bíblia. Nos Estados Unidos também a gente vê isso, né? E assim em alguns outros países também, tá? Excluindo todos os outros livros do Antigo Testamento. Como, porém, aceitaram o ensino de que o Novo Testamento não cita o Antigo Testamento apócrifo, irmão? Existem muitas citações da Septuaginta que indicam a respeito dessa obra. Da mesma forma, os pais da igreja fazem menção a esses livros. Até, é claro, alguns discordantes, como Jerônimo, os concílios tiveram grande influência na forma do cânon do Novo Testamento. Tá? Em Laodiceia, no concílio de Laodiceia em 333, os não canônicos eles foram proibidos, tendo aceitos os 27, e com exceção de Apocalipse, né? Que nós temos hoje. Em Icona, de 393, também foram aceitos os 27 que nós temos hoje. Em Cartago, em 397, também, o tempo está decretando, foram concílios da Igreja Católica para decidir quais foram os livros, não só quais foram os livros que iriam ficar como cânon, também como outras questões, né? A gente dispensa falar aqui. Foram os 27 aprovados. Em 419 também houve separação da epístola aos Hebreus e escrito de Paulo por aceitar que não fora este o que escrevera a epístola de Hebreus, né? Como ficou até hoje. Em Nicéia, em 393, tá? O cânon de Atanásio ele foi aceito com os atuais 27 livros, sendo aceito por Eusébio, bispo de Cesareia, ou seja, Eusébio de Cesareia, o famoso erudito da palavra de Deus, mas não sem restrições. Crisóstomo, o patriarca de Constantinopla, ele também aceitou essa decisão dos 4 evangelhos, os Atos, a Epístola de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, sendo como chamado cânon festivo siríaco, né, que também nós temos aí aceito até hoje. E basicamente, irmãos, os princípios de formação do cânon eles foram conhecidos universalmente, tá? Foi de conhecimento universal e circulação também universal. Por isso que isso foi decidido há muitos anos atrás, né? Alguns séculos atrás, em outros países, e tem aqui no Brasil como foi divulgado universalmente. A autoria dos apóstolos e seus discípulos, a segunda tradição e doutrina dos apóstolos, Lucas, Atos, Hebreus, Apocalipse, 2 Pedro, ou seja, o nome que leva o livro foi o apóstolo que escreveu, não foi nenhum pseudônimo. Por isso que eles avaliaram isso e chegaram à conclusão dos estilos literários da época, e Deus permitiu que eles colocassem como canônico, e hoje nós temos a perfeita Bíblia em nossas mãos, inerrante, tá? Aqui a gente combate qualquer erro que alguém quiser apontar na Bíblia, a gente consegue combater com isso que a gente tem hoje com a Bíblia que a gente tem hoje na nossa mão. Deus permitiu, tá, irmão? Tá? E houve rejeição dos livros escritos mais tarde no período pós-apostólico, epístolas de Clemente, né? Rejeição dos livros apóstolos como de Tomé, o Evangelho de André, Atos de Paulo, e Apocalipse de Pedro, rejeição das literaturas escritas por propagadores de heresia, como o Evangelho de Tomé, tá?
Nome dado à antiga tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, sendo que algumas eram originalmente escritas em grego, necessitando apenas serem reunidos na coletânea, né, do hebraico. E a Septuaginta é um nome romano, em latim, do numeral de 70, por terem participado da tradução 70 sábios anciãos judeus, tá? Porque os judeus que voltavam do Egito babilônico haviam deixado a língua máter e palavras apenas no grego. Aí a cidade de Alexandria se tornou uma das principais colônias judaicas, tá? E ali esses, por necessidade, tornaram-se conhecedores de grego, que era um requisito para ser cidadão, por necessidade comercial, tá, irmão? E a tradução se deu porque Demétrio, Valério, então bibliotecário da biblioteca de Alexandria, dessa famosa biblioteca, né, diz que Aristéias apresentou ao monarca a proposta de adicionar à sua biblioteca uma coletânea das leis judaicas. Aí Ptolomeu aceitou a proposta e enviou a Jerusalém uma de 31.373 versículos, tem 1.179 capítulos, 66 livros, divididos em 39 do Antigo Testamento e 27 do Hebraico e do Novo Testamento. Ou seja, o irmão já deve estar familiarizado com esse número. Que livro equivale a ser, tá? Então aí nós vemos escrito por esse livro que ele enviou, que o Ptolomeu enviou para ser traduzido, ele foi escrito por cerca de 40 homens, né, autores diferentes, né? Foi escrito em 16 séculos, tá, de história, tendo usado 3 idiomas, o grego, o aramaico e o hebraico. E o mais curioso é que quem fez essas anotações foi o príncipe de Granada, que ameaçava o reinado do rei da Espanha durante os 20 anos em que esteve na masmorra. Com um detalhe, ele escreveu isso com uma ponta de prego nas paredes da pedra da prisão, né, que era embaixada com uma carta a Eleazar, o sumo sacerdote, pedindo que 6 anciãos de cada uma das 12 tribos eles fossem enviados a Alexandria, tá, para executarem a tradução proposta. A transcrição ela foi terminada em 72 dias e as comunidades judaicas ali reunidas, elas se encontraram com a tradução e pediram uma cópia da mesma, proferindo uma maldição a quem fizesse qualquer acréscimo ou retirasse algo, tá? E há quem diga que a tradução envolveu apenas o Pentateuco, né? Pois os demais livros eram considerados estranhos, tá? Ao cânon veterotestamentário. Quilos, de 30 a 40 depois de Cristo, ele cita a maioria dos livros do cânon do Antigo Testamento, tá? Executando apenas excetuando apenas Esdras, Neemias, Eclesiastes, Esther, Cantares e 1 ou 2 profetas menores. Tá, irmão? No meio cristão, essa tradução ela só foi suplantada pela tradução latina chamada Vulgata, tá? No nosso meio cristão de hoje. Isso devido ao crescimento da língua latina nas regiões cristãs. Tá? E durante a Idade Média, no século V ao século XV, o conhecimento tanto do grego como do hebraico se tornou-se, por vezes, raro no Ocidente. Tá? E voltando à tona apenas na Renascença, o conhecimento do grego e do hebraico só. E a história da LXX, ou seja, da Septuaginta no Oriente, ela teve uma história bem mais longa, apesar da fama. Tá? Há quem considere as muitas faltas graves da LXX, né, da Septuaginta. Sobretudo o manuscrito de Reis é o mais mal traduzido. Isso segundo a visão das pessoas do primeiro livro. E nós vamos ver aí agora as principais versões do Antigo Testamento. Tá? Um momento. As principais versões do Antigo Testamento que se tem notícias são a LXX, versões do latim antigo, né, cirílico, pexita, hexápla siríaca,
traduzido da ex-bispo de origem pelo bispo de Paulo de Tela em 617. O copta egípcio conta com 4 versões do Antigo Testamento baseadas na LXX. As versões são Boárica ou Memfítica, Faiúnica, Acarranímica. A Vulgata Latina fez 3 traduções de Salmos, uma mais fiel do que a outra dos manuais originais hebraicos. Tá? E de início deixou de lado os apócrifos, apesar de ter traduzido os livros Judite, Tobias, e por fim os apócrifos acabaram por ser aceitos na versão Vulgata, tá? E foram oficialmente aceitos em toda a Europa por toda a Idade Média. Tá? Então nós temos aí as principais versões do Antigo Testamento. Aí as versões principais do Novo Testamento começaram a surgir também. Tá? Aí são as versões do latim antigo, que possivelmente produzida na África, empregada por Cipriano, de A. Cesaron, de autoria de Tarquiano, em 1060 depois de Cristo, preparado em grego e traduzido em cirílico, tá? Cirílico antigo, tá? Pesquisa com 22 livros, exceto Pedro, João, Judas e Apocalipse, também copta, tá? Sendo a mais antiga a saídica, além da Faiúnica, a Carramínica e Boática, tá? O armênio, 400 depois de Cristo, tá? Em Coenel bizantino, a Geórgia, que é uma nação do Cáucaso entre o Mar Negro e o Cáspio, que é o mais antigo manuscrito do Evangelho, e o Addis em 897, o Orfuz em 913, e também nós temos aí a Vulgata Latina, irmão, que ela se tornou-se oficial na religião católica por decreto no Concílio de Trento, tá? Foi a versão oficial para todos os países do mundo aí, por isso que antigamente, né, eles faziam aqui no Brasil a missa em latim, não entendia nada, só falava mesmo. Então era mais ou menos isso. As versões secundárias de traduções modernas nós vamos encontrar aqui também, quer ver? Os maçoretas eram os escribas de mestres, cujo intuito era preservar o texto hebraico da Bíblia, tá? E eles criaram textos com pontos vocais, sendo que o hebraico só possui consoantes, tá? Aí eles anotaram os textos sagrados nas imagens dos rolos e nos fins das sessões. Suas notas eram de ordem linguística ou ortográfica, e pouco se encontrava de exegese, ou seja, interpretação, tá? E aí eles começam a trabalhar em 500 depois de Cristo e vão até a invenção da imprensa. A totalidade da obra ficou conhecida como Massorá, tá? É o texto produzido por eles como texto massorético, sendo eles massoretas, é claro. A palavra quer dizer transmitir, a palavra massoreta, então tem transmissores, né? Em hebraico, a sigla é MFR, né? Em relação a esses escritos, o descobrimento de Qumran revelou a exatidão geral. A LXX, ou seja, a versão dos 70, ela difere disso, tá? Emendas propostas recentemente a fim de eliminar erros concordam com os manuscritos do Mar Morto, ou seja, manuscritos de Qumran, que tinham esses pontos massoréticos, né? Que equivaliam às vogais. Tá? Daí vem aquela famosa frase: para quem sabe ler, um ponto é texto, um pingo é letra. Né? Por causa que as letras, as vogais, ali uns pontos colocados em cima, em meio ou abaixo das letras hebraicas. Tá? Ou seja, do grego nós temos apócrifo, que quer dizer oculto, secreto, misterioso, aplicado a certos livros, tipo como sagrados, mas não aceitos por todos como tal. E a palavra ocorre em Marcos 4, 2 e Lucas 12, 2. Os irmãos pegam em casa aí, acompanham, dão um pausa aí na gravação e vejam, né, que aquilo que está oculto, não há nada que esteja oculto que não seja revelado, que não há de ser revelado. Né? Pois nada está oculto, apócrifo, senão para ser manifesto. Né?
Chaplin afirma que a maioria dos evangélicos permanece na ignorância desses livros, mas os que os leem dão valor ao menos a certas porções dos livros, tá? Os apócrifos, as outras coisas, considerando-os como não menos valor que o teor geral do Antigo Testamento. Né? Como dissemos, né, os saduceus aceitavam apenas os livros do Pentateuco, e os fariseus o Antigo Testamento, como temos hoje, nas Bíblias protestantes. Tá? Até porque a nossa Bíblia protestante é igual à Bíblia hebraica, disposta diferentemente. Os judeus das diásporas, os apóstolos, e a LXX sempre incluiu os apóstolos. Tá? Mas a Igreja Oriental, até o fim da patrística, e a ocidental até a reforma, aceitavam, de forma geral, em igual nível que o restante do Antigo Testamento. Tá? E é isso aí. Os títulos apócrifos, irmãos, do Antigo Testamento, eles são, primeiro Esdras, segundo Crônicas, né, que foram escritos aí de 150 a 50 a.C. Segunda Esdras aborda os problemas da destruição de 70 depois de Cristo e não de 586 a.C. Está vendo? A gente vê o pseudônimo, né? Tobias, de 190 a 170 a.C. Tá? Judite, de 150 a.C. Originalmente ele foi escrito em hebraico. Tá? Adições do livro de Esther, em 114 a 78 a.C. A sabedoria de Salomão, tá? Tem a 50 a.C. Ele foi escrito originalmente em grego, em Alexandria. Como Salomão foi escrito há 100 anos antes de Cristo, em Alexandria, já fundado Alexandre Grande. Então, ou seja, a gente vê outro pseudônimo aí, Eclesiástico, né, o Sabedoria, o Ben Siraque, cerca de 185 a.C., Baruque, entre 150 e 100 a.C., né, Epístola de Jeremias, incluída geralmente aí no livro de Baruque, tá, de 150 a.C., como foi a Epístola de Jeremias, né? Adições de Daniel, 100 a.C., tá? Orações de Manassés, também aí no primeiro século a.C., primeiro Macabeus, 104 a.C., com relato da guerra da independência dos Macabeus, tá? Segunda Macabeus, ele foi mais breve, como um relato histórico da obra aí, da obra da independência, da obra de Jazan, Sirene, que compreende aí uns 15 anos, quando foi bem mais curto. Ele tinha um imenso cuidado de evitar abuso com a bibliolatria ou bibliomancia. Chaplin e Manter, eles escreveram isso aí no seu livro, se você quiser conseguir lá no livro do Verbex, da Fox, na página 874, tá? Vou dar um vídeo de curação de informação. E aí, traduzido como escritos falsos, espúrios, tendo isso, com essas interpretações, né, mesmo para se tratar de invenções, estão sendo escritos pelos autores, os quais são atribuídos ou sem sua autorização, como no caso de Paulo, que escreve do próprio punho. Enoque não foi escrito pelo personagem veterotestamentário. Também Tomé também não foi escrito pelo apóstolo Tomé. O Apocalipse de Abraão também não foi escrito pelo patriarca. Ou seja, era um pseudônimo. Né? E no caso do uso bíblico, atribui-se o nome livro apócrifo. De um modo geral, ele pode ser datado de 200 depois de Cristo a 200 antes de Cristo. E quase todos de natureza apocalíptica, tá? Sempre falando de apocalipse. E sua classificação quanto ao gênero, tá? Literário narrativa, testamento, escritos litúrgicos e apologias, tá? Então a gente vê isso daí. O censo plênio refere-se a um número de autores uma determinada obra. Nós vemos aí isso daí também, o número de vários autores de uma obra só. Isso daí então, a posição ortodoxa, também que é de autoria confluente, os autores humanos,
e o divino, eles trabalham junto, tá? Para produzir um texto inspirado. Tal problema nos leva a questionar o quê? O significado de um autor humano. Questionava o autor divino. Tá? O significado do autor divino excedia o autor humano? Tá? Responder a essas perguntas é buscar conhecer se a Bíblia tem ou não sentido mais pleno, ou seja, senso pleno. Tá? E é reconhecer também a possibilidade de uma passagem do Antigo Testamento ter mais um significado do que o evidenciado pelo autor humano. Tá? E que se possa obter pela escrita, exegese, gramática e história, entre os argumentos defensores essa teoria aí. Tá? Então vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, né, que fala aí os profetas, as coisas que nem eles conheciam. Daniel, capítulo 12, né, 8, não se entendia o significado das visões, né? Pessoas lá. Daniel vem lá e fala. Daniel, capítulo 9, 27, porém aqui que argumenta que tal posição franqueia todo tipo de exegese, né? Ou seja, isso também seja um problema mais controverso na hermenêutica, né? E um dos mais importantes que tem dividido os evangélicos, tá? Confundidos católicos. Os conservadores afirmam que a Bíblia não contém erro, mas os liberais que ela não narra nas regras de fé. Tá? E alguns dos requisitos que o hermeneuta tem, ou interpreta as Sagradas Escrituras, ele precisa de ter regras. Né? E nós lembremos que a exegese é precedido da hermenêutica. Tá? Isso, é precedido da hermenêutica. Então, nós temos que ter espiritualidade, tá? Na hora de interpretarmos a Bíblia. Não adianta um mundano, um homem que não seja cristão, querer interpretar a Bíblia, porque as coisas do céu não são reveladas aos injustos. Ou seja, só quem tem autoridade para interpretar a palavra de Deus corretamente é o cristão, aquele que entrega a sua mente a Cristo, que tem a mente de Cristo. Entendeu? Pelo menos faz o possível para entender, para interpretar corretamente. Se você não é cristão, não adianta. Tá? Ser homem convertido, tá? Em Lucas capítulo 8, versículo 10, você vai ver. Ser um homem de oração. Como que um homem mundano que vive pelas barracas, prostituindo, falando coisa que não presta, vai ser um homem de oração? Não vai interpretar nada. Tá? Ter consigo o Espírito Santo, né, que é o sumo certo. Nós vemos aí 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 13. João, capítulo 14, versículo 26. Para o homem de oração, que eu esqueci de falar, Salmo 119, versículo 18. E Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tá? Este nos ensinará todas as coisas, é o que diz a palavra de Deus. Ser um homem que ande com Deus, tá? Em Gênesis, capítulo 18, versículo 17. Em Amós, capítulo 3, versículo 10. Ser um leitor assíduo e atento da palavra de Deus. Tá? Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. Como que um homem que mundano, que não serve a Deus, que não lê a palavra de Deus constantemente, não tem como regra de fé, vai querer interpretar alguma coisa sobre Deus? Vai interpretar errado se quiser interpretar. Ou então, se tiver com o coração aberto, Deus vai converter ele. Ser obediente ao Senhor. Tá? João capítulo 7 ao 17, você vê aí os atos de obediência. Pessoas que obedecem ao Senhor, elas têm tendência a ser melhores intérpretes da palavra de Deus. Agora, aquele que não obedece conforme o seu próprio pensamento, sua própria vida, infelizmente vai encontrar dificuldades, né, e vai fazer coisas erradas, sendo cristão ou não. Tá? Para uma boa exegese, não basta a leitura simples e devocional da Bíblia. Também é preciso estudo seguido sistematicamente e organizado da Bíblia, no qual interprete, aplique a mente e o coração para atender e aprender o que Deus colocou na sua palavra. Está vendo? Hebreus capítulo 8, versículo 10 e capítulo 10, versículo 16. Você vai encontrar aí essas dicas, essas
essas orientações para você ter uma boa interpretação. Tá? O estudo precisa ser profundo. Tá? O estudo precisa estar isento de autoteologia. Você não tem que... Eu acho isso, a palavra de Deus diz isso, mas eu acho isso, eu acho que deveria ser. Não tem que ter, irmão. A palavra de Deus é perfeita. Eu não preciso que você interprete as coisas para ele. Tá? A palavra é de Deus, não é sua. Tá? Lucas capítulo 24, versículo 28. Lê lá que você vai ter se conscientizar sobre isso. Tá? O estudo, ele precisa ter um toque de direção do Espírito Santo. Tá? Em João capítulo 16, versículo 13, e no capítulo 14, versículo 26, você vê isso. Tá? Em Marcos capítulo 4, versículo 36 também fala: aqui está o Espírito que Jesus lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Isso é, conforme a capacidade dos ouvintes. Entendeu? Então, o alimento em casa é modificado conforme o crescimento da criança, né? A gente não vai dar papinha nem leite para uma criança grande já, que já está comendo sólido. E vice-versa, né? Humilde, irmãos. Tem que ser humilde para interpretar a palavra de Deus. Não pode ser orgulhoso. Tá? Mateus, capítulo 11, versículo 23. Revelaste os pequeninos. Nossa humildade aumenta na proporção da nossa real comunhão com Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais humilde você fica. Você não fica orgulhoso. Você é uma pessoa que está fazendo teologia, ou já fez, e você ficou orgulhoso achando que sabe muito, desprezando as pessoas, você está no caminho errado, você aprendeu errado. Tem que ter humildade. Quanto mais você aprende, mais humilde você fica. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Né? E ele foi muito bem moldado nisso. Quando você lê o livro sobre a infância de Cristo, você vê que Cristo era uma criança muito difícil. Né? Mas aí Deus ele preparou os ensinadores dele de uma forma especial, né? Porque, ele era Deus, cara. Sabia tudo. Como alguém ia querer instruir um menino que era o próprio Deus encarnado? Então, nós vemos aí que Cristo ele foi bem instruído naquilo que ele tinha que aprender, como depois ele cresceu, também os pais instruíram muito bem, e ele foi o homem que foi e se entregou daquela forma bem mansa, né? Com que nós temos conhecimento hoje na Bíblia. Tá? A humildade ela abre a porta, irmão, tá? Da nossa compreensão da revelação divina. Por isso que é importante ser humilde. Tá? O homem de espírito vaidoso, altivo, né? Deus o contempla longe, isto é, o orgulhoso afasta-se da presença do Senhor. Salmo 138, versículo 6 vai te mostrar isso. Tá? Um intérprete orgulhoso, presunçoso, cheio de autoconfiança, ele, na autocapacidade, ele não vai penetrar na interpretação da palavra de Deus, ele não vai conhecer os mistérios. Né? Justamente o que acontece com a pessoa que não tem Deus que interpreta a Bíblia. Ele acha que a autoconfiança dele vai... E aí ele acaba que ele se revolta, ele usa a palavra de Deus para acusar, fica procurando erros, né, na palavra de Deus para querer desmascarar. É uma coisa que, no caso para ele, deveria ser para ajudar, ele está atrapalhando, né? Está fazendo de forma errada e a gente não concorda com isso. Tá? É comum obreiros não ficarem atentos e concentrados durante os estudos, tá? Os estudos bíblicos. Aí eles têm que dar em conta e isso os impede de se aprofundarem no conhecimento do Santo Livro. Tá? Ter temor a Deus. Tá? No Salmo 125, 14 também é importante. Você vai ver que temor de Deus e reverência e obediência a Ele. Tá? É muito importante para você interpretar bem a Bíblia. Você ficar atento aos mistérios quando você está lendo a Bíblia. Ser sábio espiritualmente, irmão. Daniel capítulo 12, versículo 10. Né? Algumas maneiras de adquirir sabedoria divina. É como? Como você é sábio espiritualmente? Através da oração. Tiago capítulo 4, versículo 2, vai ver lá as recomendações. Temor de Deus. Tá? Em Salmo capítulo 110, versículo 11. 111, versículo 10. Estou trocando aqui. Também você vai ver lá orientações para você ter temor de Deus, para você interpretar a Bíblia. Tá?
conviver com os sábios, Provérbios capítulo 13, versículo 20, para você ser sábio, né? Ande com sábio e se fará sábio, ande com tolo e você se fará tolo, né? Querer aprender, tá? Tem que ter vontade de querer aprender, irmão. Para você ler a palavra de Deus por obrigação sem querer aprender, você não vai aprender nada. Provérbios capítulo 9, versículo 9, você vai ver isso aí. Ter fé na palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Como você vai entender o que você não crê? Né? Você tem que crer que aquilo dali vai gerar efeito para a sua vida, vai modificar a sua vida, vai transformar a vida dos outros também através de você. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Tem que ter fé na palavra de Deus. A fé é o fim fundamento das coisas que não se veem, né? E a prova das coisas que se esperam. Tá? É inoperante e nulo o conhecimento da palavra de Deus sem a nossa fé e nesta mesma palavra. Tá? Então, por aqui nós terminamos. É inútil o conhecimento da palavra de Deus sem fé. Ou seja, se você conhece muito da Bíblia, tá? Mas não é ainda um servo de Deus, ainda não reconheceu Cristo como seu único e eterno Salvador, faça isso hoje, para que toda a palavra de Deus que você sabe, a maior riqueza que você tem adquirido de conhecimento sobre a vida, sobre as coisas, tenha efeito. Então faça isso em nome de Jesus, que você vai estar aí fazendo valer a sua palavra em ti. Vai estar fazendo valer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você e pelas pessoas que você ama e pelas pessoas que Deus amou bem antes de você, bem antes do início do mundo. Assim como diz lá em João. Tá, irmão? Fique com Deus. Até a próxima aula. Fui. A paz do Senhor.